Olá, meu nome é Raquel. Eu sou a Emira. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai fazer o nosso vídeo sobre o filme indicado ao Oscar, Maestro. Não recomendo. Para começar, esse filme está sendo gravado depois da cerimônia do Oscar, então a gente já sabe que Maestro não ganhou, acho que nada. E a pergunta que não quer calar é: por que ele foi indicado ao Oscar? Se você tem alguma sugestão, alguma ideia, por favor, nos conte, a gente quer saber. Porque, olha, foi difícil. Nós duas paramos no meio, passaram alguns dias pra gente terminar, sabe? Foi difícil. Não é o estilo de filme que agrada a nós duas. Definitivamente não. Mas se você gostou, também conta pra gente por que você gostou, por que você achou interessante. A gente leu algumas coisas na internet pra gente saber. Bom, então assim, na verdade, vamos lá. A gente tem uma expectativa de que esse filme tenha sido tão importante, tenha sido indicado ao Oscar por conta do personagem central, que é um maestro muito importante na história dos Estados Unidos. E a gente sabe que o Oscar se trata disso, não é mesmo? De enaltecer histórias estadunidenses. Mas, de qualquer forma, o filme não traduz muito essa grandeza da história dele. É um filme confuso, as coisas não são muito bem explicadas. Então, assim, a gente consegue entender que ele é um cara, enfim, muito bom naquilo que faz. Então, tudo relacionado à música, ele manda muito bem, ele é um maestro excepcional, mas ele também compõe, ele também toca. Então, assim, de fato, o cara é um monstro na música, mas toda a questão de como a vida dele se desenhou, todas as relações que ele vive, isso tudo é muito pouco explicado, é muito pouco aprofundado, né? Mesmo ali a gente consegue perceber que tem uma tensão muito grande. As próprias relações dele, né? Então ele é casado, mas ele tem vários casos extraconjugais e isso não é muito bem explorado, assim. Por que ele tem esses casos? Quais são as relações? O que ele sente pela esposa? Tem um combinado, não tem, né? Exato, é tudo muito confuso. Acho que é isso, o filme ficou muito, muito superficial. São 2 horas e pouco de filme e a gente não entende muita coisa, assim. Então eu não conhecia esse maestro, né? E tive que procurar na internet, porque continuei sem conhecer, porque não fala muita coisa sobre ele, né? Além de mostrar ali algumas cenas bem bonitas do filme e tal, mas nada demais. Exatamente. O que deu pra perceber é que ele é uma pessoa muito autocrítica e acredito que justamente por ele viver nesse mundo mais artístico, né? Normalmente pessoas que vivem nesse contexto são realmente muito mais autocríticas porque na verdade é isso, né? Elas estão sempre sendo colocadas pra teste, elas estão sempre sendo avaliadas. Elas vão ser queridas ou não se as pessoas gostarem do que elas fazem. Então ele é muito autocrítico com o trabalho que ele faz, com quem ele é, e isso atrapalha todas as relações dele. Ele tá sempre muito preocupado, né? Então tem até uma cena do filme que ele tá conversando com um outro rapaz e aí ele fica, né? As pessoas devem estar pensando que por que eu sou assim, eu sou muito mais bonito na televisão, né? Que ao vivo não sou tão bonito assim. Tem pessoas do outro lado da avenida encarando, dizendo, não pode ser ele, é muito mais bonito pela TV. Mas ele tem as orelhas do Leonard Bernstein, não tem? Será que é ele? Será que é possível? E quando também o amigo dele fala pra ele, olha tudo que você já fez até hoje, né, isso depois de um tempo, e ele, não, eu não fiz nada, eu não construí nada. Então ele descredibiliza muito o próprio trabalho, o próprio talento, a habilidade dele, e isso deu pra gente perceber. E aí a gente acha às vezes que essa questão da pessoa nunca tá satisfeita, não conseguir ver, não, eu não fiz nada até agora, é porque ela é ambiciosa, é porque ela tá querendo mais, ela quer ser cada vez melhor. Mas, na verdade, com esse exemplo, com esse filme, a gente vê que não. Ele só não consegue enxergar mesmo tudo que ele já fez. E ele já fez muita coisa, então ele já é famoso, as pessoas gostam muito dele, pra vocês verem, né? Fizeram um filme sobre ele, né? Vamos pensar na vida real, né? Então, só que ele não consegue ver. E não é uma questão de ambição, é uma questão de não conseguir valorizar o próprio trabalho, não conseguir valorizar as próprias conquistas. E isso é uma coisa que a gente vê muito no consultório, que a gente vê muito no dia a dia, as pessoas chegarem, eu dei sorte, eu não consegui fazer nada do que eu tento dar certo, então sai como eu pensei. E aí quando você vai conversando com a pessoa e você vai vendo aquilo, né, vai vendo mais detalhes, você vai vendo, poxa, mas como assim sorte, sabe? Você não foi construindo todo sua habilidade para chegar nesse ponto?
você não estudou para poder se dar bem nessa prova. E, enfim, a gente vai tentando, né, buscar justamente o valor nessas etapas, né, nessa construção. E vale lembrar aqui também que a gente não tá falando de ser arrogante, porque muita gente confunde isso, né? Acha que reconhecer o próprio trabalho, o próprio valor, as suas próprias qualidades é a mesma coisa que arrogância, e não é, né? Assim, arrogância é quando você se acha superior ao outro. O que a gente tá falando aqui é somente de você pensar, de você reconhecer aquilo que você faz bem, né? Não se achar melhor ou pior, mas reconhecer o que você faz bem, reconhecer o resultado do seu esforço. Isso, reconhecer é ser realista. Você pode reconhecer realmente alguma coisa não deu certo, não saiu tão bem, mas também pode reconhecer que alguma coisa foi muito boa ou foi só satisfatória e tá tudo certo. E um outro ponto que a gente pode também ressaltar do filme, que apesar de passar numa década, acho que é entre décadas 40 e 70, né, a gente tem muito forte a questão da esposa dele, né, abdicando da carreira por conta dos filhos e por conta da carreira dele. Então ela vai a programas de televisão com ele, ela tá presente nos teatros quando ele tá lá se apresentando, e em algum momento isso pesa pra ela, né? Ela começa a sentir que ela é atriz e ela passa a não conseguir dar conta de lidar com a carreira dela, e isso a atrapalha. E isso continua sendo uma realidade que muitas mulheres vivem até hoje, abrir mão das suas carreiras em função da família. O que, óbvio, também não é muito legal, né? Dentro de um casamento, enfim, de uma relação, é importante, sim, que a gente consiga que as pessoas dividam as tarefas, dividam as responsabilidades, para que nenhum dos dois seja prejudicado no gerenciamento da casa, né? Mas ainda estamos muito longe disso se tornar uma realidade, embora com certeza a gente já tenha melhorado comparado a, enfim, algumas décadas atrás, né? As mulheres hoje conseguem estar mais presentes no mercado de trabalho, mas ainda são cobradas, culpadas pelo gerenciamento da casa e principalmente pela educação dos filhos, né? Exatamente. E aí tem até uma parte em que ele tá conversando com o mesmo amigo que falou lá de tudo que ele fez na vida, né? E ele fala, minha esposa não sente mais prazer nas coisas, não se diverte mais, alguma coisa assim. Parece até que ela não se diverte mais com nada. Eu sei como é. Não, isso é muito triste. Seja em piqueniques, na praia, no almoço, sentados juntos. Tem muito disso, né? Como é que ela vai se divertir se ela tem que lidar com tudo? Então é claro que ela não consegue sentir prazer e não consegue se divertir se ela tem que lidar com todas as questões dela mesma, dos filhos, dele. Então ele que tem toda essa autocrítica, que tem esses relacionamentos extraconjugais, isso tudo vai desgastando a relação deles. Fica um pouco confuso talvez ao longo do filme, porque eles vão fazendo a progressão de tempo, né? Eles vão só fazendo cortes assim e eles estão fisicamente mais velhos. Então as crianças também maiores, então você vai percebendo que o tempo tá passando. Mas não fica muito claro pra gente qual é o ponto em que a coisa começa a ficar mais complicada, quando que ela começa a ficar mais frustrada, né? Enfim, não dá pra entender. Do nada chegar nessa conversa dele de que ela não se diverte mais e tudo, mas isso são anos de casamento. Ele já tá com cabelo branco, ela já tá com rugas, né? Enfim, já dá pra ver que deve ter o quê? Uns 20 anos de casamento ali, pelo menos, sabe? Então são 20 anos em que ela tá abdicando de tudo e se sobrecarregando. Mesmo que eles tenham dinheiro, mesmo que tenha babá empregada, ela ainda tem que gerenciar toda a parte emocional, toda a parte de lidar com essas questões. Exato. Bom, então foi isso que a gente gostou do filme. Enfim, gostou é muito forte. Foi isso que a gente identificou no filme. Conta pra gente. Você gostou dessa indicação pro Oscar? Fez sentido pra você? Não gostou? Tá junto com a gente? Então tá bom. Conta aqui pra gente nos comentários. Não esquece de compartilhar e curtir pra poder engajar. Que a gente perdeu 2 horas de vida assistindo esse filme. Mais de 2 horas. Mais de 2 horas. Então, até a próxima. Até.